Quando você ouve sobre Sodoma e Gomorra, provavelmente pensa sobre as duas cidades do pecado que Deus destruiu com sua ira. Mas posso te garantir que essa história esconde muita coisa que você nunca ouviu falar. Ficou curioso com essa questão? Então continua comigo. Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Essa é uma história com um aspecto bastante religioso, contada na Bíblia e usada para condenar grandes pecados. Sendo assim, gostaria de ressaltar a neutralidade do nosso vídeo, que tem o objetivo principal de apenas descrever a história das cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra e seus personagens, sem tomar nenhum partido religioso. De acordo com a Bíblia, mais precisamente o livro de Gênesis do Antigo Testamento, as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas pela ira de Deus devido ao excesso de pecado e maldade do povo que ali habitava. Segundo o primeiro livro bíblico, Deus condenou a cidade à sua destruição total e morte de todos os habitantes, sob o poder do fogo e enxofre que desceu do céu juntamente com raios e trovões. A história começou quando dois viajantes, que na verdade eram anjos disfarçados e enviados para destruir a cidade, chegaram às portas de Sodoma, onde se encontraram com Ló, que insistiu em abrigá-los em sua casa. Ló morava com sua esposa e suas duas filhas. Mas mesmo residindo onde diziam habitar apenas o pecado e a imoralidade, a família era muito hospitaleira e gentil. Por mais que seja o cunho sexual e moral responsável por deixar a história famosa, segundo a Bíblia, o maior pecado dos sodomitas e que mais desagradava a Deus era o fato de eles terem uma inhospitalidade radical. Eles viravam as costas aos estrangeiros, não alimentavam os necessitados, eram muito orgulhosos e arrogantes, ao contrário de Ló e sua família. No momento em que Ló convidou os viajantes a entrarem, ele preparou um banquete, mas acabou sendo cercado por sodomitas curiosos com os forasteiros desconhecidos. Estes homens abordaram Ló e exigiram que entregassem os dois viajantes para que pudessem conhecê-los. Porém, sabe-se que a palavra conhecer na Bíblia possui diversos significados, entre eles o de fazer sexo. Muitos são os significados dados a essa palavra. Entre eles estão o de propriamente conhecer, fazer sexo, ter relações sexuais com e ter outras intimidades com alguém. É claro que os mais religiosos não gostam dessas interpretações, mas não se pode negar que no caso dos sodomitas, a intenção era claramente a de abusar sexualmente dos anjos, que na ocasião estavam vestidos como viajantes. Entretanto, para apaziguar a situação ruim, Ló acaba oferecendo suas filhas virgens para os homens baderneiros, em troca da liberdade dos viajantes, claro. Os homens de Sodoma negam a oferta e atacam a casa da família. Em contrapartida, os anjos, com seus poderes extra-humanos, cegam os sodomitas que acabam indo embora e deixando todos em paz. Na manhã seguinte ao ocorrido, os anjos reúnem Ló, sua esposa e suas filhas e levam todos para fora da cidade, antes que Deus inicie a destruição de Sodoma e da cidade vizinha dali, chamada de Gomorra. Pelo que se sabe, Deus atingiu as duas cidades com fogo e enxofre, destruindo e matando tudo e todos que ali estavam. Porém, no momento em que os anjos guiavam a família para fora dali, eles deram apenas um conselho: que ninguém olhasse para trás. A família de Ló estava fugindo do local em chamas, mas mesmo com o conselho dos anjos, a esposa de Ló acabou olhando para trás, talvez por apego aos bens materiais que deixou em seu lar. Muitas são as hipóteses levantadas a esse respeito, desse porquê dela ter olhado, mas qualquer que tenha sido o motivo, no momento em que se virou, ela foi transformada num pilar ou estátua de sal. A história de Ló e sua família
é contada na Bíblia até o momento em que saem da cidade dos sodomitas e Deus começa a destruição. Após isso, só o que se tem relatado são citações de apóstolos acerca de pecados e atrocidades comparados aos cometidos dentro de Sodoma e Gomorra. Essas cidades, segundo o próprio relato bíblico e de geógrafos e pesquisadores, estavam localizadas na região que hoje se encontra o Mar Morto. Mas a grande questão que permeia até hoje é se essas cidades realmente existiram. E se tivessem existido, como foram destruídas sem deixar vestígios? Entre as teorias existentes estão a de asteroides gigantescos, terremotos seguidos de liquefação e até mesmo invasão de algum povo estrangeiro. De acordo com informações recolhidas de uma placa escrita por um astrônomo sumério de aproximadamente 3123 a.C., um asteroide com mais de 1 quilômetro de dimensão não teria se chocado contra o planeta, mas sim passado muito próximo da superfície terrestre. Dessa forma, o objeto teria causado uma espécie de onda supersônica, causando temperaturas de até 400 graus Celsius, que teriam devastado a região em que se encontravam as cidades. As altas temperaturas, então, teriam causado os vestígios de fogo e enxofre relatados na Bíblia. Outra possível teoria seria a invasão das cidades por algum povo estrangeiro, que invadiu e incendiou a cidade. Essa teoria é válida e aceita por muitos pesquisadores, pois explica o abandono do local, o derretimento parcial de alguns artefatos e a grande presença de zircão, um metal muito comum em locais incendiados, mas não associado ao impacto de um meteoro, por exemplo. Agora, uma teoria que vai fritar seus miolos vem a partir de um estudo feito pelos pesquisadores Lynn Frostick e Jonathan Tubb. Eles escavaram um local ao norte do Mar Morto, onde encontraram provas de que Sodoma e Gomorra possam ter existido na Idade do Bronze. Acontece que a teoria de Frostick e Tubb sobre a Idade do Bronze bate exatamente com a teoria de um outro antropólogo forense americano chamado Mike Finnegan, que afirma ter ocorrido um grande terremoto nessa mesma época. Após esta constatação, eles teriam que confirmar então se um terremoto comum poderia causar tamanha destruição. Para que tudo isso fosse provável, o terremoto teria que causar um grande deslizamento de terra, e este só poderia ocorrer se as cidades tivessem sido construídas em um terreno solto, com muita água, assim como as cidades foram construídas próximas a um esboço do que hoje é o Mar Morto. Com toda essa informação levantada, Frostick e Tubb, com a ajuda de um experimento interno, confirmaram que um terremoto de magnitude 6 produziria a liquefação do terreno sobre as cidades de Sodoma e Gomorra e todas as regiões vizinhas, fazendo com que tudo ruísse e não sobrasse absolutamente nada. Loucura toda essa história sobre todas essas teorias de destruição, certo? Mas existem deturpações desse assunto para todos os âmbitos que você imaginar. E um deles é para a atual conjuntura sobre sexualidade, principalmente no Brasil, mas que permeia todo o mundo. É um assunto muito simples e bem trabalhado em muitos países, mas que em tantos outros ainda é tratado como um grande tabu. E onde isso acontece, a história das cidades de Sodoma e Gomorra pode ser usada para instigar a atitude das pessoas que não aceitam ou julgam a liberdade de expressão. Você se pergunta como a história pode ser utilizada nesse contexto? Acontece que os pecados cometidos pelos sodomitas vão muito além da promiscuidade, incluindo orgulho, gula, inhospitalidade e arrogância. Dessa forma, surgiu a pergunta de quem realmente seriam os verdadeiros sodomitas da atualidade. Os ditos homossexuais e promíscuos ou aqueles que julgam os outros e têm orgulho do que são? É uma questão bem difícil saber quem seriam os verdadeiros sodomitas atuais. Pois sim, existiam os promíscuos e homossexuais naquela época, assim como existe na atualidade. Mas entre os habitantes daquelas duas cidades também existiam os gananciosos, orgulhosos e arrogantes, que viravam as costas para os estrangeiros, pobres e necessitados de sua própria cidade.
Bem complicado isso, não é? Mas vale lembrar que na Bíblia, Jesus diz que quem falha em acolher qualquer pessoa está falhando em acolher a Ele mesmo. Apesar de todas as hipóteses levantadas pelos profissionais citados e de todo o conteúdo mostrado, ainda é muito cedo para afirmar ou não se Sodoma ou Gomorra realmente existiram. E você? Acha que as cidades existiram ou não? Infelizmente, o programa de hoje vai chegando ao seu fim. Um abraço e até o próximo vídeo.